Existe um certo tipo de pessoa que não levanta a voz, mesmo quando o universo parece desmoronar ao seu redor. Elas não entram na arena da argumentação fútil. Elas não se entregam ao pânico. Elas não se apressam em provar que estão certas, em validar sua existência através da concordância alheia. Elas apenas respiram. E enquanto todos os outros estão freneticamente tentando decifrar o caos, tentando agarrar a fumaça com as mãos, essas pessoas observam silenciosamente. Elas assistem ao espetáculo da existência com a serenidade de alguém que já esteve nesta tempestade antes, não apenas uma, mas inúmeras vezes, e compreendeu a sua natureza. Você provavelmente já encontrou alguém assim, o tipo de pessoa que parece carregar o próprio silêncio, como se o vácuo primordial do cosmos a envolvesse como um manto. Não importa o que aconteça, não importa quão altas as ondas da contingência se ergam, elas permanecem compostas, estáveis, enraizadas, de uma forma quase intocável. E se você já se perguntou, com uma pontada de inveja ou admiração, por que algumas pessoas conseguem permanecer tão calmas enquanto outras se despedaçam ao primeiro vento, a resposta é vastamente mais profunda, mais paradoxal do que se possa imaginar. A calma, a verdadeira calma, aquela que não é fabricada, não é uma máscara de indiferença, não é a ausência de emoção. Pelo contrário, é o que acontece quando a emoção, em sua totalidade crua e selvagem, finalmente encontra a compreensão. É o produto de uma alquimia interna. Não é que essas pessoas não sintam. Elas sentem. Elas sentem talvez mais profundamente do que a maioria. Elas apenas pararam de reagir da mesma maneira. Elas pararam de acreditar que cada impulso interno é uma ordem que deve ser obedecida. Como Alan Watts nos lembraria, você não é o eu separado que tem sentimentos. Você é o campo unificado no qual a experiência de sentir acontece. A pessoa calma é aquela que parou de lutar contra a onda e percebeu que ela é a onda. A tempestade não é algo que acontece a ela, é algo que acontece através dela. E é essa percepção que muda tudo. Depois que você já viu o suficiente do grande jogo, depois que você já se machucou o suficiente tentando segurar a água do rio com as mãos fechadas, depois que você percebeu, em um nível celular, que o pânico não resolve absolutamente nada, e a ansiedade é apenas o medo de um futuro que só existe na imaginação, você para. Você para de lutar contra tempestades que não podem ser controladas. Você aprende a ficar parado na chuva, sentindo cada gota, sem tentar escapar do que é. Essa é a psicologia das pessoas calmas. Elas não nasceram assim. Elas se tornaram assim. Elas foram forjadas no fogo da sua própria neurose. Veja, as pessoas que são sempre calmas geralmente passaram por fases longas e dolorosas onde não eram. Elas já foram as que pensavam demais, analisando cada migalha de interação até que ela se dissolvesse em pó. Elas se importaram demais, a ponto de sua identidade depender da aprovação externa. Elas tentaram controlar tudo, consertar todos, agradar o mundo inteiro, carregando um fardo que ninguém lhes pediu para carregar. E cada vez que tentavam, cada vez que empurravam o rio, a vida lhes ensinava a mesma lição implacável. A existência não se curva à sua vontade. Não importa o quão arduamente você empurre. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experienciada. Em algum momento, exaustas de lutar, elas pararam de tentar controlar o oceano. E em vez disso, aprenderam a surfar. Isso é o que a calma realmente é. Não é indiferença, mas saborida emocional. É a arte de deixar ir. Os psicólogos costumam descrever isso com o termo clínico regulação emocional, mas essa terminologia, embora útil, falha em capturar a alma do processo. Não se trata de suprimir a emoção, de trancá-la no porão da mente, pois o que é suprimido sempre retorna com mais força, muitas vezes de formas destrutivas. Não se trata de fingir que está tudo bem, de usar uma máscara de positividade tóxica. Trata-se de compreender a emoção tão profundamente, tão intimamente, que ela não tenha mais controle sobre você. Trata-se de ver a raiva surgir e reconhecê-la como energia pura, sem a necessidade de direcioná-la destrutivamente. Pessoas calmas não são desprovidas de emoção. Elas são emocionalmente fluentes. Elas aprenderam a linguagem de sua própria mente,
os dialetos de seu coração. Elas podem sentir a raiva sem explodir, a tristeza sem se afogar nela e a incerteza sem perder o equilíbrio. Por quê? Porque dentro de suas mentes há uma pequena voz que sussurra, não com otimismo cego, mas com a certeza da experiência. Isso também passará. E essa voz não é um truque mental, é memória. É a sabedoria acumulada de ter vivido o suficiente para saber que até os piores momentos se dissolvem, que o pânico não acelera a cura e que a paz não é encontrada no controle externo, mas na aceitação interna. A maioria das pessoas interpreta mal as pessoas calmas. Elas confundem calma com frieza, distanciamento com apatia. Mas, na verdade, muitas vezes significa o oposto. A calma genuína é profundamente compassiva. Pessoas calmas são aquelas que conseguem manter o espaço para os outros quando todos os demais estão em pânico. Elas são a âncora no meio do furacão emocional de um amigo. Elas são aquelas que podem dizer, está tudo bem, e realmente significar isso. Não porque não se importem, mas porque elas sabem, por experiência própria, que o caos não é permanente, e a identidade não é definida pelo sofrimento do momento. Há uma força silenciosa e imensa nisso. É a força da restrição, a força de saber que nem toda batalha merece sua energia, nem todo insulto merece uma resposta, e nem toda tempestade merece seu medo. É a força de escolher a paz, não porque é fácil, mas porque o custo da guerra interna é alto demais. Mas vamos mais fundo. Porque alguns indivíduos atingem esse estado de fluidez enquanto outros se encontram perpetuamente sobrecarregados, jogados de um lado para o outro por seus próprios estados internos. A resposta reside em como o cérebro processa a experiência. Temos a amígdala, o nosso centro de resposta ao medo, o sistema de alarme primitivo. Em pessoas que praticaram a atenção plena, ou que passaram por experiências emocionais intensas e as processaram, a amígdala se torna mais equilibrada. Ela ainda sinaliza o perigo, mas não sequestra mais o sistema inteiro. O córtex pré-frontal, a parte racional e pensante do cérebro, aprende a intervir, a observar o alarme sem se tornar o alarme. Em outras palavras, pessoas calmas treinaram suas mentes para criar uma pausa entre o sentimento e a reação. Essa pausa é o seu superpoder. É um espaço de milissegundos que, para elas, parece uma eternidade. É por isso que, em uma discussão, elas podem ouvir algo doloroso e, em vez de atacar imediatamente, elas pausam. Elas observam a dor surgir, a reconhecem e então escolhem a resposta. É por isso que podem sentar-se na incerteza, sem a necessidade compulsiva de preencher o silêncio com palavras vazias. É por isso que, quando o mundo está gritando, elas ainda conseguem ouvir a si mesmas pensar. Essa pausa, esse momento de quietude, é onde a sabedoria reside. Mas aqui está o que é fascinante. Muitas pessoas calmas não aprenderam a ser assim através de livros ou terapia. Elas aprenderam da maneira mais difícil, através de desgostos que pareciam o fim do mundo, através de decepções que abalaram suas fundações, através da dolorosa percepção de que reagir rapidamente, no calor do momento, quase sempre piorava as coisas. Em algum ponto, elas se cansaram de seu próprio caos. Elas se cansaram de reagir exageradamente, de se arrepender, de pedir desculpas, de se explicar. Elas atingiram um ponto de saturação, onde a paz se tornou mais importante do que estar certo, onde o silêncio se tornou mais valioso do que a última palavra. Então, agora, quando a tensão aumenta, elas escolhem o silêncio em vez de gritar. Elas escolhem respirar em vez de culpar. Elas escolhem deixar ir, em vez de guardar rancores que queimam apenas por dentro. E, no entanto, essa calma nem sempre é fácil. Seria um erro romantizar isso. Às vezes, as pessoas calmas carregam tempestades internas que ninguém pode ver. Elas parecem pacíficas por fora, mas sua calma é conquistada com esforço, momento a momento. É o tipo de calma forjada na dor, não na perfeição. Elas choraram em particular, questionaram seu valor, sentiram-se invisíveis, incompreendidas. E através de tudo isso, descobriram que a paz não é uma recompensa por ter uma vida fácil. É uma disciplina que você constrói quando percebe que o caos emocional não lhe serve mais. É por isso que as pessoas que estão sempre calmas
tendem a pensar de forma diferente. Elas não são movidas por impulso, são guiadas pela perspectiva. Elas não buscam validação externa, buscam significado interno. Elas não precisam provar que estão certas, preferem entender, porque no fundo, elas perceberam algo que a maioria das pessoas ignora. Reagir a tudo faz de você um prisioneiro de tudo. Onde o seu foco vai, sua energia flui. Se você reage a cada pequena provocação, você está entregando as chaves do seu estado interno para o mundo exterior. A pessoa calma recuperou essas chaves. Quanto mais calmo você é, mais livre você se torna. Na psicologia, existe algo chamado flexibilidade de resposta. É a capacidade de escolher sua resposta, em vez de deixar que ela escolha você. É isso que as pessoas calmas dominam. Elas não suprimem a emoção, elas a canalizam. Elas permitem que a energia da emoção se mova através delas, sem permitir que ela as destrua. Elas tratam a emoção como o clima. Você não pode impedir a chuva, mas pode escolher não se afogar nela. É por isso que elas são frequentemente as que parecem tão compostas durante uma crise, mas podem desmoronar silenciosamente depois. Não porque estejam fingindo, mas porque entendem o timing emocional. Elas sabem que há um tempo para sentir e um tempo para agir. Um tempo para processar e um tempo para liberar. A calma delas não é uma máscara. É uma bússola interna que as mantém alinhadas. Não importa a força dos ventos. E se você olhar mais de perto, notará outra coisa. Pessoas calmas não apenas reagem de forma diferente. Elas veem de forma diferente. Onde a maioria das pessoas vê caos, elas veem padrões. Onde a maioria vê problemas, elas veem lições. Onde a maioria vê finais, elas veem começos disfarçados de mudança. Elas treinaram sua percepção para dar um zoom out, para olhar o quadro maior, em vez de se perderem nos pixels do momento. É isso que lhes dá equilíbrio. É isso que lhes permite perder algo, um emprego, um relacionamento e ainda dizer, talvez isso tenha sido para o melhor. Não é negação, é perspectiva. É a compreensão de que a vida é um processo de ganho e perda, e que apegar-se demais a qualquer forma é a fonte de todo sofrimento, como nos ensinaria Watts. A pessoa calma que você vê sentada quieta no canto, ela provavelmente já viveu coisas que uma vez a quebraram. Ela apenas aprendeu a não viver mais dentro dessa quebra. Ela percebeu que quando você para de tentar controlar o incontrolável, as outras pessoas, o futuro, o passado, você cria espaço. E esse espaço é onde a paz começa. Pense nisso da próxima vez que vir alguém que nunca parece abalado. Eles não estão desapegados da vida. Eles estão ancorados mais profundamente nela. Elas pararam de ser jogados de um lado para o outro por cada onda porque se tornaram o próprio oceano. A calma deles não é apatia, é compreensão. É o entendimento de que nem toda emoção merece expressão, nem todo pensamento merece atenção. E nem toda situação merece sua energia, porque a energia, para elas, é sagrada. Elas a gastam sabiamente em coisas que constroem, não quebram. Elas viram como o caos pode drenar uma pessoa, como o drama pode destruir a paz, como pequenas reações podem crescer e se tornar arrependimentos para a vida inteira. Então, elas escolhem diferente agora. Quando alguém as insulta, elas pausam. Elas veem a dor por trás do insulto. Quando alguém as entende mal, elas explicam se vale a pena e se afastam se não valer. Elias não precisam que o mundo inteiro as entenda. Quando a vida fica pesada, elas não desmoronam. Elas se apoiam na fé, no tempo, na perspectiva. E é isso que torna as pessoas calmas magnéticas. Não é que elas tenham todas as respostas. É que elas não precisam mais delas. Elas fizeram as pazes com a incerteza. E em um mundo obcecado por controle e por respostas definitivas, essa paz é poder. Porque enquanto a maioria das pessoas está travando batalhas barulhentas em suas mentes, repetindo conversas, pensando demais, se arrependendo, as pessoas calmas sabem que o silêncio pode dizer mais do que as palavras jamais poderiam. E nem toda emoção merece uma testemunha. E que às vezes a maior força é simplesmente não reagir. Mas há outra camada nessa psicologia, algo sobre o qual poucos falam. A calma também pode ser um tipo de autoproteção.
Um mecanismo de defesa, sim, mas gentil. Para muitos, a calma não foi algo que escolheram. Foi algo que tiveram que construir para sobreviver. Eles aprenderam cedo, talvez na infância, que reagir em voz alta não mudava os resultados, mas muitas vezes trazia mais dor. E permanecer composto era mais seguro. E manter suas emoções guardadas os impedia de serem mal compreendidos ou feridos. Então, a calma tornou-se sua armadura. O silêncio tornou-se seu escudo. Mas aqui está a beleza do processo. Mesmo que tenha começado como proteção, evoluiu para poder. Porque com o tempo, essa restrição forçada se transformou em consciência. Essa distância emocional se transformou em profundidade. E essa força silenciosa tornou-se a fundação de sua paz. Não é mais uma armadura contra o mundo, mas um espaço seguro dentro de si mesmos. É por isso que as pessoas calmas são frequentemente as mais autoconscientes. Elas entendem seus gatilhos. Elas reconhecem seus padrões. Elas não precisam de barulho constante para se sentirem vivas. Elas encontram conforto na quietude, porque a quietude não é vazia, é clareza. É o som de alguém que finalmente parou de fugir de si mesmo. As pessoas calmas, elas muitas vezes fazem o mundo parecer um pouco mais lento, um pouco mais seguro, apenas por estarem nele. Elas não entram em uma sala e exigem atenção. Elas não elevam sua energia para combinar com o barulho. Em vez disso, elas diminuem o barulho ao serem elas mesmas. Você quase pode sentir isso. Aquela confiança tranquila que não precisa ser provada. Há algo magnético em pessoas que permanecem calmas, em um mundo viciado em reação. Não é porque são desprovidas de emoção. É porque suas emoções amadureceram. E maturidade não é sobre idade. É sobre entender o que verdadeiramente merece sua paz. Pessoas calmas frequentemente sabem que discutir raramente muda a mente de alguém. Que apressar raramente acelera algo. E se preocupar raramente impede algo de acontecer. Então, elas deixam ir o que não lhes serve, não porque não se importem, mas porque finalmente aprenderam o custo de se importar com tudo. A pessoa calma provavelmente já viveu aquilo sobre o que você está em pânico. Ela já enfrentou o coração partido, a perda, a rejeição, o medo. Ela viu que a vida continua mesmo depois dos momentos que pareciam insuportáveis, e essa percepção se torna sua paz. Não é que elas esperem que a vida seja fácil. Elas apenas pararam de esperar que ela seja justa. E essa mudança, por si só, remove metade do caos da vida. Quando algo ruim acontece, a maioria das pessoas entra em espiral no "por que eu?". Mas a pessoa calma pensa, "por que não eu?". Não por derrota, mas por entender que a vida acontece com todos. A chuva cai sobre todos. E resistir a essa verdade apenas multiplica o sofrimento. Elas descobriram uma verdade escondida profundamente na psicologia humana, que a dor sem resistência é apenas sensação, mas a dor com resistência se torna sofrimento. Então, elas pararam de resistir ao que é. Elas aceitaram o fluxo da vida, não como observadores passivos, mas como participantes ativos que sabem quando se mover e quando esperar. Porque a calma não é passividade, é controle em sua forma mais elevada, o controle de si. Elas aprenderam a separar o mundo externo do seu mundo interno. O mundo pode ser barulhento, imprevisível, às vezes cruel, mas seu espaço interior, esse é sagrado. Elas não permitem que todo evento externo dite seu estado interno. É por isso que as pessoas calmas muitas vezes parecem viver em uma dimensão diferente, porque elas vivem. É o espaço entre o estímulo e a resposta que as define. Aquela pausa minúscula e invisível, onde elas decidem se vão alimentar o caos ou a paz. Essa pausa é a marca da inteligência emocional, porque a verdade é que a calma não é encontrada, ela é criada. Cada pessoa calma que você conhece está construindo-a, momento a momento. Elas a construíram em longas noites, em que suas mentes não paravam de correr, em manhãs em que queriam desistir, em conversas onde escolheram o silêncio em vez da reação. Não é fácil, mas é intencional. Elas se treinaram para serem inabaláveis. Não porque a vida parou de testá-las, mas porque elas pararam de falhar nos mesmos testes emocionais. Se você perguntar a uma pessoa calma o que a mudou, ela provavelmente dirá, "Eu apenas me cansei".
cansada de pensar demais, cansada de me defender, cansada de ser mal compreendida, cansada de dar energia a tudo que não merecia. Então, elas começaram a valorizar a paz como oxigênio. É uma coisa estranha. O mundo celebra o sucesso barulhento, mas raramente honra a força silenciosa. No entanto, são os calmos que carregam a maior sabedoria. Eles são os que conseguem sentar-se em silêncio por tempo suficiente para realmente ouvir o que a vida está tentando dizer. Eles percebem mais do que falam. Elas veem através do ruído, porque o silêncio aguçou sua percepção. Nesse silêncio, elas observam sem julgamento. E é isso que lhes permite entender as pessoas tão profundamente. Se você pensar bem, pessoas calmas são tradutores emocionais. Elas não ouvem apenas palavras. Elas ouvem a intenção. Elas não veem apenas o comportamento. Elas veem a ferida por trás dele. Elas não apenas reagem à energia. Elas a absorvem, decodificam e liberam. É por isso que conversar com elas parece terapia. Você se sente visto, não analisado, compreendido, não julgado, porque elas não estão ouvindo para responder, estão ouvindo para entender. Esse tipo de escuta requer quietude, e a quietude requer força, porque é difícil permanecer centrado quando os outros estão girando. É difícil permanecer macio quando o mundo continua tentando endurecê-lo. Mas as pessoas calmas fazem isso de qualquer maneira. Não porque é fácil, mas porque sabem que é necessário. Elas perceberam que a paz não é a ausência de problemas. É a capacidade de enfrentar problemas sem perder a si mesmo. E é isso que as diferencia. A maioria das pessoas procura a paz em condições perfeitas. Pessoas calmas criam paz em condições imperfeitas. Elas não esperam a tempestade passar. Elas aprendem a encontrar a quietude dentro dela. Você as encontrará frequentemente com rotinas simples, pois a simplicidade estabiliza a mente. Um ritual matinal, uma caminhada tranquila, uma xícara de chá, alguns minutos de silêncio antes de dormir. Esses pequenos hábitos não são aleatórios, são âncoras. Psicologicamente, a repetição constrói um senso de controle e previsibilidade. E as pessoas calmas protegem esse padrão porque ele as mantém com os pés no chão. Elas sabem que, sem pequenas doses de quietude, a mente começa a girar histórias. E quanto mais calma a mente, mais claras essas histórias se tornam. Há também algo lindamente paradoxal nelas. Pessoas calmas tendem a ser algumas das almas mais emocionais. No entanto, são as menos reativas, porque aprenderam que a expressão nem sempre requer erupção. Às vezes você expressa a emoção segurando-a gentilmente até que ela se dissolva. E isso não significa que elas não sintam intensidade. Elas apenas a expressam de forma diferente. Sua tristeza se transforma em reflexão. Sua raiva se transforma em clareza. Seu medo se transforma em fé. Essa alquimia, a capacidade de transformar emoção em consciência, é o núcleo da calma. É o que separa a maturidade emocional do caos emocional. Mas aqui está algo ainda mais profundo. A calma não muda apenas como você se sente. Ela muda como as pessoas tratam você. Quando você permanece calmo, você se torna mais difícil de manipular. Você se torna imprevisível para aqueles que dependem de reações emocionais. E isso, por sua vez, protege sua energia, porque nada confunde mais o caos do que alguém que não se junta a ele. É uma rebelião silenciosa. Quando todos os outros estão correndo para responder, a pessoa calma espera. E nessa espera, ela ganha a perspectiva que os outros perdem. Ela vê motivos, padrões, dinâmicas que só se revelam na quietude. Ela não tira conclusões precipitadas, porque aprendeu que a verdade sempre se desenrola. Ela não precisa ser forçada. É por isso que pessoas calmas raramente se arrependem de suas decisões. Elas dão à vida tempo suficiente para lhes mostrar o que é real. E talvez essa seja a parte mais profunda. Pessoas calmas não apenas gerenciam emoções. Elas respeitam o tempo. Elas entendem que o tempo revela o que a emoção esconde. Que a paciência não é inação. É sabedoria disfarçada de atraso. Então, enquanto outros buscam um fechamento rápido, pessoas calmas permitem que as coisas respirem, porque sabem que apressar o entendimento é a maneira mais rápida de entender mal. Se você perguntar a elas como permanecem tão calmas, elas sorrirão e dirão algo como:
Eu apenas parei de lutar contra tudo. Mas o que elas realmente querem dizer é que pararam de lutar contra a vida. Elas pararam de tentar vencer todas as discussões, controlar todos os resultados, reescrever todo o passado e prever todo o futuro. Elas começaram a confiar em si mesmas o suficiente para deixar as coisas se desenrolarem. Confiança. Esse é o ingrediente secreto da calma. Não é sobre saber o que vai acontecer, é sobre acreditar que, aconteça o que acontecer, você vai lidar com isso. E essa crença não vem do ego, vem da experiência, de sobreviver a tempestades suficientes para saber que você sobreviverá à próxima também. É por isso que pessoas calmas frequentemente irradiam uma confiança silenciosa. Não uma confiança alta e vistosa, mas o tipo que parece gravidade. Não está em suas palavras, está em sua presença. Você apenas se sente seguro perto delas, porque sua energia lhe diz que está tudo bem. Não precisamos nos apressar, não precisamos lutar, podemos apenas ser. E talvez seja disso que o mundo precise mais. Pessoas que não adicionam ao barulho, pessoas que podem pausar antes de reagir, respirar antes de falar e ouvir antes de julgar. Imagine se todos aprendessem a fazer isso apenas por um dia. O mundo soaria muito mais silencioso. E talvez, apenas talvez, esse silêncio curaria mais do que as palavras jamais poderiam. Mas sejamos reais. Permanecer calmo não é fácil. Mesmo as pessoas mais calmas perdem o equilíbrio. Às vezes elas ficam com raiva. Elas desmoronam. Elas sentem dúvida, mas a diferença é que elas sabem como retornar à quietude. Elas não ficam perdidas na emoção. Elas a observam, a entendem e a deixam passar. Esse é o ciclo. Consciência, aceitação, liberação. Porque a verdadeira calma não é sobre nunca ser abalado. É sobre sempre encontrar o caminho de volta. Os calmos sabem que as emoções são ondas, não muros. Você não pode impedi-las de vir, mas pode escolher como surfá-las. Então eles cavalgam a ascensão e queda da vida com graça, nunca deixando uma onda definir o oceano inteiro. Eles aprenderam que a felicidade e a dor são visitantes temporários, ambos bem-vindos, ambos passageiros. E nessa aceitação, eles encontram uma paz que não depende do que acontece a seguir. É por isso que pessoas calmas muitas vezes parecem atemporais, como se tivessem saído da corrida que todos os outros estão correndo. Porque, de certa forma, elas saíram. Elas não estão mais perseguindo a paz. Elas se tornaram a paz. E talvez você tenha sentido esse chamado também. Aquela voz silenciosa lá no fundo que diz: eu só quero paz. Talvez você tenha chegado ao ponto em que o caos não o excita mais, onde o silêncio parece segurança, e onde você prefere entender a discutir. Isso não é fraqueza. Isso é crescimento, porque a calma não é algo com que você nasce, é algo em que você se transforma. E uma vez que você o faz, o mundo muda de cor. Você para de precisar de barulho para se sentir vivo. Você começa a valorizar momentos silenciosos, pessoas gentis, dias mais lentos. Você começa a medir o sucesso não por quanto você alcança, mas por quão pacificamente você vive. E a melhor parte: quanto mais calmo você se torna, mais claramente você vê pessoas, padrões, propósito. Você começa a notar o quanto da vida é apenas barulho fingindo ser importante. E uma vez que você vê isso, é difícil não ver. Então você começa a simplificar. Você limpa seus pensamentos, seu espaço, seus relacionamentos. Você escolhe menos e de alguma forma parece mais. Porque pessoas calmas sabem que o objetivo não é ter uma vida perfeita. É ter uma mente pacífica. E a paz não vem de consertar tudo fora de você. Ela vem de aprender a descansar dentro de si mesmo, mesmo quando nada fora faz sentido. Isso é o que torna as pessoas calmas raras. Não a falta de emoção, mas a compreensão dela. Elas não escapam da tempestade. Elas se tornam a quietude dentro dela. Elas não controlam o vento. Elas aprendem a se mover com ele. Elas não temem a incerteza. Elas a veem como parte da dança. E talvez essa seja a mensagem que todos nós precisamos. Que a calma não é encontrada no final da jornada. É encontrada quando você para de correr e decide estar totalmente aqui, agora. Porque a vida sempre irá testá-lo. Ela irá sacudi-lo, desafiá-lo, quebrar seu ritmo.
Mas cada vez que o fizer, você tem uma escolha: reagir ou retornar. E cada vez que você escolhe retornar à calma, você se torna um pouco mais forte, um pouco mais sábio, um pouco mais livre. Então, se algum dia lhe disseram que você é calmo demais, aceite como um elogio. Significa que você dominou a arte do equilíbrio emocional em um mundo que prospera na reação. Significa que você aprendeu a ver a tempestade sem se tornar ela. E significa que você encontrou o tipo de força que não grita. Ela simplesmente é. A verdadeira questão não é por que essas pessoas são tão calmas. A verdadeira questão é por que nos tornamos tão viciados no ruído. Por que confundimos reação com paixão e caos com vida? A pessoa calma não está menos viva. Ela está viva de uma forma mais sustentável. Ela não queima seu combustível em explosões desnecessárias. Ela o conserva para o que realmente importa, para o amor, para a criação, para a compreensão. Alan Watts falou extensivamente sobre a ideia de Wu Wei, a ação sem esforço, a arte de fluir com a corrente da vida em vez de lutar contra ela. A pessoa calma é a personificação do Wu Wei. Ela não está tentando forçar a calma. Ela está parando de fazer o que causa o caos. Ela parou de tentar controlar o incontrolável. E o que é o incontrolável? Absolutamente tudo, exceto a sua própria resposta. A maioria de nós vive em um estado de guerra civil interna. Uma parte de nós quer paz, enquanto outra parte é viciada no drama. Uma parte quer clareza, enquanto outra se conforta na confusão familiar da ansiedade. A pessoa calma é aquela que declarou um cessar-fogo. Ela olhou para o seu próprio caos interno, e em vez de julgá-lo ou lutar contra ele, ela o acolheu com compreensão. Ela percebeu que a raiva era apenas um pedido de limites, que a tristeza era apenas um pedido de descanso, e a ansiedade era apenas um pedido de presença. Elas pararam de lutar contra seus próprios sintomas e começaram a ouvir suas mensagens. É por isso que a calma delas é tão potente. Não é uma calma frágil, que pode ser quebrada por um inconveniente. É uma calma resiliente, testada pelo fogo, construída sobre as cinzas de quem elas costumavam ser. Elas já foram as reativas. Elas já foram as que quebraram. E elas decidiram, conscientemente, não viver mais lá. Elas escolheram a paz, não como um evento único, mas como uma prática diária. Elas praticam a paz quando escolhem não verificar o telefone assim que acordam. Elas praticam a paz quando deixam alguém vencer uma discussão trivial. Elas praticam a paz quando respiram fundo antes de responder a um e-mail rude. Cada uma dessas pequenas escolhas é um tijolo na fundação de sua quietude. Você entende agora? A calma não é um traço de personalidade, é uma habilidade adquirida. É o resultado de um trabalho interno profundo e muitas vezes doloroso. É o prêmio de consolação por ter visto o pior da vida, ou o pior de si mesmo, e ter decidido mesmo assim cultivar um jardim em meio aos escombros. E há um poder social nisso. Quando você está em uma sala cheia de pessoas ansiosas e uma pessoa calma entra, a energia muda. O nervosismo coletivo diminui. Por quê? Porque a calma é contagiosa, assim como o pânico. Nós, como criaturas sociais, espelhamos os estados uns dos outros. A pessoa calma torna-se inconscientemente o líder do estado emocional da sala. Ela oferece um refúgio. Sua presença é uma permissão silenciosa para que todos os outros também possam respirar, para que possam parar de fingir e apenas ser. Elas são o antídoto para a pressa do mundo moderno. O mundo nos diz para sermos mais rápidos, mais produtivos, mais barulhentos. A pessoa calma nos diz para sermos mais lentos, mais presentes, mais silenciosos. Em sua quietude, elas revelam a insanidade de nossa velocidade. Elas nos forçam a questionar: para onde estamos todos correndo? E o que estamos sacrificando para chegar lá? Talvez a psicologia das pessoas calmas seja, na verdade, a psicologia da sanidade em um mundo insano. Talvez elas não sejam as estranhas. Talvez elas sejam as únicas que realmente entenderam o jogo. O jogo, como diria Watts, não é para ser vencido. É para ser jogado. É uma dança. E você não pode dançar se estiver rígido de medo, tentando controlar cada passo. Você só pode dançar se relaxar, se confiar no ritmo,
se entregar à música da existência. A pessoa calma é aquela que ouviu a música. Ela parou de lutar contra o som, parou de tentar escrever sua própria canção, e em vez disso, tornou-se a própria dança. Ela entendeu que você não pode estar em guerra com a realidade e esperar encontrar a paz. A paz é o que acontece quando a guerra termina. E a guerra termina quando você percebe que o inimigo que você estava lutando era apenas uma ilusão. Não havia nada para lutar, não havia nada para provar. Havia apenas este momento, esta respiração. E na simplicidade desse reconhecimento, na aceitação radical do que é, a calma nasce. Não como algo que você faz, mas como algo que você é. É o seu estado natural, escondido sob anos de condicionamento, medo e reação. A pessoa calma não é alguém que alcançou a calma. É alguém que parou de fazer o que a perturbava. Ela parou de acreditar em todos os pensamentos assustadores que sua mente produzia. Ela parou de se identificar com o fluxo interminável de emoções. Ela encontrou o espaço entre os pensamentos, a quietude sob o ruído. E ela decidiu fazer desse espaço o seu lar. É por isso que elas parecem tão enraizadas. Elas não estão buscando um lar no mundo exterior, em um emprego, em um relacionamento, em um status. Elas encontraram seu lar dentro de si mesmas. E quando você é o seu próprio lar, você nunca está verdadeiramente desalojado. Você pode estar em meio a uma tempestade, mas o centro da tempestade é sempre silencioso. Elas aprenderam a viver no centro. Elas não evitam a vida. Elas a vivem de um lugar de centro, de equilíbrio. E isso lhes dá uma clareza que é quase assustadora para quem não a possui. Elas veem através das fachadas. Elas sentem as intenções. Elas sabem quando algo está desalinhado. Não porque pensam sobre isso, mas porque sentem isso em seu próprio corpo, que não está mais turvado pelo ruído emocional. Sua calma é um detector da verdade. É por isso que muitas vezes elas são vistas como sábias. A sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, é a dissipação do que não é essencial. É a clareza que surge quando o ruído para. A pessoa calma parou o ruído. E o que resta? A verdade. Simples, presente, inabalável. E é por isso que elas parecem tão enraizadas. Elas não estão buscando um lar no mundo exterior, em um emprego, em um relacionamento, em um status. Elas encontraram seu lar dentro de si mesmas. E quando você é o seu próprio lar, você nunca está verdadeiramente desalojado. Você pode estar em meio a uma tempestade, mas o centro da tempestade é sempre silencioso. Elas aprenderam a viver no centro. Elas não evitam a vida. Elas a vivem de um lugar de centro, de equilíbrio. E isso lhes dá uma clareza que é quase assustadora para quem não a possui. Elas veem através das fachadas. Elas sentem as intenções. Elas sabem quando algo está desalinhado, não porque pensam sobre isso, mas porque sentem isso em seu próprio corpo, que não está mais turvado pelo ruído emocional. Sua calma é um detector da verdade. É por isso que muitas vezes elas são vistas como sábias. A sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, é a dissipação do que não é essencial. É a clareza que surge quando o ruído para. A pessoa calma parou o ruído. E o que resta? A verdade. Simples, presente, inabalável. Mas sejamos reais, permanecer calmo não é fácil. Mesmo as pessoas mais calmas perdem o equilíbrio. Às vezes elas ficam com raiva, elas desmoronam, elas sentem dúvida, mas a diferença é que elas sabem como retornar à quietude. Elas não ficam perdidas na emoção. Elas a observam, a entendem e a deixam passar. Esse é o ciclo. Consciência, aceitação, liberação. Porque a verdadeira calma não é sobre nunca ser abalado. É sobre sempre encontrar o caminho de volta. Os calmos sabem que as emoções são ondas, não muros. Você não pode impedi-las de vir, mas pode escolher como surfá-las. Então, eles cavalgam a ascensão e queda da vida com graça, nunca deixando uma onda definir o oceano inteiro. Eles aprenderam que a felicidade e a dor são visitantes temporários, ambos bem-vindos, ambos passageiros. E nessa aceitação, eles encontram uma paz que não depende do que acontece a seguir. É por isso que pessoas calmas muitas vezes parecem atemporais, como se tivessem saído da corrida que todos os outros estão correndo, porque de certa forma, elas saíram.
Elas não estão mais perseguindo a paz. Elas se tornaram a paz. E talvez você tenha sentido esse chamado também. Aquela voz silenciosa lá no fundo que diz: eu só quero paz. Talvez você tenha chegado ao ponto em que o caos não o excita mais, onde o silêncio parece segurança, e onde você prefere entender a discutir. Isso não é fraqueza, isso é crescimento, porque a calma não é algo com que você nasce, é algo em que você se transforma. E uma vez que você o faz, o mundo muda de cor. Você para de precisar de barulho para se sentir vivo. Você começa a valorizar momentos silenciosos, pessoas gentis, dias mais lentos. Você começa a medir o sucesso não por quanto você alcança, mas por quão pacificamente você vive. E a melhor parte: quanto mais calmo você se torna, mais claramente você vê pessoas, padrões, propósito. Você começa a notar o quanto da vida é apenas barulho fingindo ser importante. E uma vez que você vê isso, é difícil não ver. Então você começa a simplificar. Você limpa seus pensamentos, seu espaço, seus relacionamentos. Você escolhe menos e de alguma forma parece mais. Porque pessoas calmas sabem que o objetivo não é ter uma vida perfeita, é ter uma mente pacífica. E a paz não vem de consertar tudo fora de você. Ela vem de aprender a descansar dentro de si mesmo, mesmo quando nada fora faz sentido. Isso é o que torna as pessoas calmas raras. Não a falta de emoção, mas a compreensão dela. Elas não escapam da tempestade. Elas se tornam a quietude dentro dela. Elas não controlam o vento. Elas aprendem a se mover com ele. Elas não temem a incerteza. Elas a veem como parte da dança. E talvez essa seja a mensagem que todos nós precisamos. E a calma não é encontrada no final da jornada. É encontrada quando você para de correr e decide estar totalmente aqui, agora, porque a vida sempre irá testá-lo. Ela irá sacudi-lo, desafiá-lo, quebrar seu ritmo. Mas cada vez que o fizer, você tem uma escolha: reagir ou retornar. E cada vez que você escolhe retornar à calma, você se torna um pouco mais forte, um pouco mais sábio, um pouco mais livre. Então, se algum dia lhe disseram que você é calmo demais, aceite como um elogio. Significa que você dominou a arte do equilíbrio emocional em um mundo que prospera na reação. Significa que você aprendeu a ver a tempestade sem se tornar ela. E significa que você encontrou o tipo de força que não grita. Ela simplesmente é. A verdadeira questão não é por que essas pessoas são tão calmas. A verdadeira questão é por que nos tornamos tão viciados no ruído. Por que confundimos reação com paixão e caos com vida? A pessoa calma não está menos viva. Ela está viva de uma forma mais sustentável. Ela não queima seu combustível em explosões desnecessárias. Ela o conserva para o que realmente importa, para o amor, para a criação, para a compreensão. Alan Watts falou extensivamente sobre a ideia de Wu Wei, a ação sem esforço, a arte de fluir com a corrente da vida em vez de lutar contra ela. A pessoa calma é a personificação do Wu Wei. Ela não está tentando forçar a calma. Ela está parando de fazer o que causa o caos. Ela parou de tentar controlar o incontrolável. E o que é o incontrolável? Absolutamente tudo, exceto a sua própria resposta. A maioria de nós vive em um estado de guerra civil interna. Uma parte de nós quer paz, enquanto outra parte é viciada no drama. Uma parte quer clareza, enquanto outra se conforta na confusão familiar da ansiedade. A pessoa calma é aquela que declarou um cessar-fogo. Ela olhou para o seu próprio caos interno e, em vez de julgá-lo ou lutar contra ele, ela o acolheu com compreensão. Ela percebeu que a raiva era apenas um pedido de limites, que a tristeza era apenas um pedido de descanso, e a ansiedade era apenas um pedido de presença. Elas pararam de lutar contra seus próprios sintomas e começaram a ouvir suas mensagens. É por isso que a calma delas é tão potente. Não é uma calma frágil, que pode ser quebrada por um inconveniente. É uma calma resiliente, testada pelo fogo, construída sobre as cinzas de quem elas costumavam ser. Elas já foram as reativas. Elas já foram as que quebraram. E elas decidiram, conscientemente, não viver mais lá. Elas escolheram a paz, não como um evento único, mas como uma prática diária.
Elas praticam a paz quando escolhem não verificar o telefone assim que acordam. Elas praticam a paz quando deixam alguém vencer uma discussão trivial. Elas praticam a paz quando respiram fundo antes de responder a um e-mail rude. Cada uma dessas pequenas escolhas é um tijolo na fundação de sua quietude. Você entende agora? A calma não é um traço de personalidade, é uma habilidade adquirida. É o resultado de um trabalho interno profundo e muitas vezes doloroso. É o prêmio de consolação por ter visto o pior da vida, ou o pior de si mesmo, e ter decidido mesmo assim cultivar um jardim em meio aos escombros. E há um poder social nisso. Quando você está em uma sala cheia de pessoas ansiosas e uma pessoa calma entra, a energia muda. O nervosismo coletivo diminui. Por quê? Porque a calma é contagiosa, assim como o pânico. Nós, como criaturas sociais, espelhamos os estados uns dos outros. A pessoa calma torna-se, inconscientemente, o líder do estado emocional da sala. Ela oferece um refúgio. Sua presença é uma permissão silenciosa para que todos os outros também possam respirar, para que possam parar de fingir e apenas ser. Elas são o antídoto para a pressa do mundo moderno. O mundo nos diz para sermos mais rápidos, mais produtivos, mais barulhentos. A pessoa calma nos diz para sermos mais lentos, mais presentes, mais silenciosos. Em sua quietude, elas revelam a insanidade de nossa velocidade. Elas nos forçam a questionar para onde estamos todos correndo e o que estamos sacrificando para chegar lá. Talvez a psicologia das pessoas calmas seja, na verdade, a psicologia da sanidade em um mundo insano. Talvez elas não sejam as estranhas. Talvez elas sejam as únicas que realmente entenderam o jogo. O jogo, como diria Watts, não é para ser vencido, é para ser jogado. É uma dança. E você não pode dançar se estiver rígido de medo, tentando controlar cada passo. Você só pode dançar se relaxar, se confiar no ritmo, se entregar à música da existência. A pessoa calma é aquela que ouviu a música. Ela parou de lutar contra o som, parou de tentar escrever sua própria canção e, em vez disso, tornou-se a própria dança. Ela entendeu que você não pode estar em guerra com a realidade e esperar encontrar a paz. A paz é o que acontece quando a guerra termina. E a guerra termina quando você percebe que o inimigo que você estava lutando era apenas uma ilusão. Não havia nada para lutar. Não havia nada para provar. Havia apenas este momento, esta respiração. E na simplicidade desse reconhecimento, na aceitação radical do que é, a calma nasce. Não como algo que você faz, but como algo que você é. É o seu estado natural, escondido sob anos de condicionamento, medo e reação. A pessoa calma não é alguém que alcançou a calma. É alguém que parou de fazer o que a perturbava. Ela parou de acreditar em todos os pensamentos assustadores que sua mente produzia. Ela parou de se identificar com o fluxo interminável de emoções. Ela encontrou o espaço entre os pensamentos, a quietude sob o ruído. E ela decidiu fazer desse espaço o seu lar. É por isso que elas parecem tão enraizadas. Elas não estão buscando um lar no mundo exterior, em um emprego, em um relacionamento, em um status. Elas encontraram seu lar dentro de si mesmas. E quando você é o seu próprio lar, você nunca está verdadeiramente desalojado. Você pode estar em meio a uma tempestade, mas o centro da tempestade é sempre silencioso. Elas aprenderam a viver no centro. Elas não evitam a vida. Elas a vivem de um lugar de centro, de equilíbrio. E isso lhes dá uma clareza que é quase assustadora para quem não a possui. Elas veem através das fachadas. Elas sentem as intenções. Elas sabem quando algo está desalinhado, não porque pensam sobre isso, mas porque sentem isso em seu próprio corpo, que não está mais turvado pelo ruído emocional. Sua calma é um detector da verdade. É por isso que, muitas vezes, elas são vistas como sábias. A sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, é a dissipação do que não é essencial. É a clareza que surge quando o ruído para. A pessoa calma parou o ruído. E o que resta? A verdade. Simples, presente, inabalável. Porque a calma não é vazio. É plenitude sem barulho. É poder sem agressão. É emoção sem caos. Se este conteúdo tocou você, se esta exploração da quietude interna ressoou com as tempestades
e a paz dentro de sua própria jornada, deixe seu like para que essa mensagem encontre outros que também buscam o centro silencioso. Comente sua própria experiência com a calma. Ela é sua natureza ou uma disciplina que você cultiva? E se inscreva no canal para mais revelações, mais mergulhos profundos na arte de simplesmente ser.